Malha Fremas. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre parcerias público-privadas na construção de novos presídios. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com o Tenente Nascimento, que é da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, e o Ricardo Genari, que é especialista em inteligência estratégica e segurança. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao programa. Queria a gente começar a falar desse tema, começar com o Ricardo, falar um pouco dessa proposta de parceria, né? A gente tem lá um projeto piloto que aconteceu em Minas Gerais. Eu queria saber como que funciona, né, essa parceria público-privada na construção de presídios e serviços e como que a tendência dela funcionar hoje no Brasil. Então, isso é interessante porque aqui no Brasil nós estamos começando com esse tipo de projetos, né, das PPPs na área de segurança. Nós temos esse caso de Minas Gerais, nós temos no Maranhão também. Que presídios foram em Minas e no Maranhão? Acho que é Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves e o de... Pedrinhas, não. Onde teve a rebelião. Me fugiu o nome de lá. Se eu não me engano, é Pedrinhas no Maranhão, será? Não é Pedrinhas, não. Não? É outro nome. É outro nome. Tá. Então aí teve essas duas parcerias. Teve essas duas parcerias, né, na questão da construção desses presídios. Porém, onde se vem mais dinheiro? BNDES e o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. Então, por exemplo, esse ano o orçamento dele é R$1 bilhão. Então, o que geralmente falta, porque vindo da iniciativa privada, eu acho que a gente estaria discutindo a questão de gestão, como é em alguns países do mundo, nos Estados Unidos, né, alguns países da Europa, em Portugal, na questão de gestão dos prisioneiros, no caso, assim, tanto de ensino como de trabalho. Então, tem algumas empresas que têm interesse nesse sentido de educar as pessoas dentro, né, com um sistema educacional diferenciado e um sistema de trabalho dando suporte a empresas naquelas regiões. Então, eu vejo aqui no Brasil, nós temos 171 presídios. Nós estamos fazendo mais 12 presídios. E vai ser o primeiro agora, na gestão do atual governador, que será nesse negócio das PPPs. Então, nós vamos ver que vai ser o primeiro ensaio aqui em São Paulo. Vamos ver como é que será essa primeira PPP na área de construção. O que nós vemos é uma questão que hoje nós temos 720 mil presos e apenas 360 mil 360 mil vagas. Obrigado. 360 mil vagas. Então, quer dizer, se você olhar, uma empresa mas ela vê como oportunidade. Mas, assim, eu não sei se ela está disponível a investir nessa área de segurança pública, em construção. Tenente Nascimento, o senhor que é da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários aqui da Casa. Como é que o senhor vê essas parcerias? O senhor estava me dizendo antes que gosta desse modelo, mas tem algumas restrições, né? Exatamente. Eu tenho uma restrição no seguinte sentido. É que a parceria, eles falam privatização. Não há condições de ter a privatização como um todo. E sim, na parceria com alguns serviços. O serviço de inteligência não é possível. O serviço de escolta não é possível. O serviço de vigilância do preso, também isso é uma obrigação do Estado, isto. E as construções também é algo que tem que ser muito bem organizado pelo fato de que você está construindo um sistema, um presídio, com todas as características para deixar alguém lá ou em liberdade, ou liberdade assistida, né? Ou seja, aquelas que você sai de manhã e volta à noite. Então, o tipo de presídio em que você tem o regime fechado ou o regime semiaberto é uma condição. Então, para que isso aconteça, numa parceria, tem que ser observado todos esses quesitos.
A questão da hotelaria, sim, não tenha dúvida que isso aí é importante numa parceria. A questão de assistência médica, psicológica. Então, isso, sim, eu vejo com grande apoio e vejo que isso vem a atender realmente uma necessidade premente. Isso eu apoio totalmente e vejo com grande animação pelo fato de que nós tenhamos, sim, uma parceria. Agora, quanto à questão de privatizar totalmente, não, eu não concordo, tendo em vista que tem muita coisa, como você disse mesmo, já temos um problema. Acabou de falar o doutor Ricardo. Qual é o problema? É que nós temos um número de vagas e tem um número de presos. Então, a superlotação brasileira que já é um estado. problema. Então, uma parceria na iniciativa privada, não, ele vai fazer o que está no contrato. Não adianta eu chegar lá, ó, cabe 100, eu tenho que colocar 200. Isso não vai acontecer. Então, nós já temos um primeiro problema a ser resolvido e ser analisado, que é, realmente, quando você faz o contrato, quando você faz a parceria, ele vai cumprir o que está no contrato. Deve cumprir o que está no contrato, senão não tem a menor possibilidade de você realmente fazer uma parceria público-privada. Uma pergunta que eu queria fazer para os dois, que está sendo discutido na mídia, muita gente que é contra essa parceria fala que o grande risco é, por exemplo, cair a concessão de um presídio na mão de uma facção criminosa, né? A gente tem uma facção aqui em São Paulo e isso seria dar a chave eu não sei um ditado para falar sobre isso, né? Mas é entregar o cordeiro para o lobo, né? Seria isso? Assim, existe essa possibilidade? Como que o Estado, como que é possível evitar esse tipo de situação? Eu vejo exatamente o que eu falei no início. Eu vejo com otimismo a parceria, só que o serviço de inteligência, o serviço de vigilância e escolta, né? Porque tem a ver quando você tira um preso de dentro de um presídio para uma audiência, quando você tira para levar no hospital, ou quando você leva numa escolta da morte, né? Num velório. Esse tipo de ação tem que estar muito bem organizado. Então, quando você fala que vai jogar na mão, vai ter as informações, o serviço de informações de inteligência, isso o Ricardo vai poder falar até melhor do que eu, que é um especialista na área também, o que acontece? Quando nós fizemos aquela movimentação de transferência dos presos, esses presos de alta periculosidade, esses presos que foram transferidos... De alta periculosidade. Que foi lá de Presidente Prudente, foi uma ação muito bem organizada e funcionou muito bem, né, o serviço de inteligência, porque eles só souberam na hora que estavam indo embora. Tanto que as facções, durante 20 dias, eles derrubaram todos os celulares, todas as comunicações entre eles. Durante 20 dias, o serviço de inteligência ficou sem saber, depois da transferência, o que eles estavam fazendo, porque durante 20 dias eles derrubaram tudo, porque eles foram pegos de surpresa. Então, o serviço de inteligência, o serviço de informação, essa ação importante que o Estado tem que continuar na mão do Estado, não pode sair da mão do Estado. Qual que é a sua opinião, professor? Eu concordo, porque no sentido de que a gente, hoje, essa facção de São Paulo aqui, hoje o faturamento dela são 400 milhões de reais ano, que eu acho que é maior até, mas se fala em 400. Se só o primeiro semestre nós apreendemos aqui no Brasil, o total do ano passado, 80 toneladas só de cocaína, então você imagina qual o volume disso. Aí quando você traz para os presídios, na minha opinião, o que a gente faz com os presídios hoje? Eles são castelos de facções. Então hoje, dentro dos presídios, nós temos hoje catalogado 58 grupos criminosos. Então é que a gente está vendo espalhado pelo Brasil. Então quando a gente fala numa privatização, a gente tem que saber, como o deputado disse, quem é. Então quer dizer, vão existir várias empresas laranjas no sentido de que essas empresas realmente, elas formais no país, dentro da legalidade, elas realmente começarem a fazer da forma que o próprio crime vai organizar.
Então, quer dizer, e aí você vai ter um grande problema que você vai continuar criando esse tipo de, vamos ver, essa cooptação dentro das cadeias. Porque essas cadeias, elas já têm dono, mas aí vai ser oficial. Porque eles vão ter todas as condições, então, condição humana, condição material, equipamentos, eles vão ter, quer dizer, não vão precisar nem se rebelar, porque eles vão ter todo esse controle dessas cadeias. Falando em serviços, né? Como é que fica a higiene, controle, né? E eu queria que vocês falassem também, existem modelos lá fora que a gente pode seguir, porque parece que, por exemplo, o de Minas Gerais não tem dado, existem críticas a esse sistema de Minas Gerais, né? Qual o modelo ideal para a gente seguir e o que a gente pode ter aprendido com o modelo que foi implantado em Minas Gerais? Então, o que eu vejo é, assim, em primeiro lugar, eu sou contra essa questão das PPPs no presídio, nesse sentido da gente deixar disponível para a iniciativa privada ter todo o controle disso, como o deputado disse. O carcereiro é um funcionário público, o policial é um funcionário público. Então, quer dizer, você tem que ter a gestão do Estado lá dentro também. Por exemplo, nos Estados Unidos, porque houve algumas falhas que eles estão tentando corrigir. Por exemplo, a prisão em Nova York, ela é totalmente privatizada, mas eles estão cheios de problemas lá. Eles não conseguem conter, porque praticamente ela inteira, a gestão dela é uma gestão privada, inclusive dos homens, dos policiais. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, essa prisão nos Estados Unidos, ela está tendo problema muito de drogas, estão morrendo muita gente em briga de gangues, e eles estão, você percebe que não tem, vamos dizer, esse mecanismo de controle. Então, quer dizer, é a falta de Estado dentro de uma função do Estado. Então, quer dizer, na minha visão, isso é importante. Eu vejo em gestão, como você falou de serviços, por exemplo, alimentação, material de higiene, roupa, essas coisas, mesmo a conservação do imóvel é importante, mas não na gestão do presídio. Deputado, como que a casa, né? A gente está numa casa política, como que a casa hoje pode ajudar nesse processo? Como que é possível legislar para ajudar e evitar aí problemas futuros nessa possível privatização? Nós temos feito algumas audiências. O secretário de Administração dos Penitenciários, Coronel Nivaldo Restigo, esteve recentemente na Comissão de Segurança Pública. E o que nós temos? Queremos mais informações. Nós precisamos de informações, de que apresente para nós o que de fato realmente está acontecendo, o que será feito. Porque, como disse o Ricardo, doutor Ricardo, é assim, é um teste, é um embrião. Né? Nós temos a ideia que dê certo, mas ele acabou de falar que em Nova York, hoje totalmente, mas já tem muitos problemas. Tem muitos problemas lá. Você imagina aqui, num presídio com uma superlotação, os problemas deverão ser crescentes, certo? E quando você fala em serviços como a hotelaria, alimentação, a roupa de cama, enfim, toda essa parte que realmente tem que se dar ao sentenciado, essa atenção que o Estado tem que dar, e você terceiriza, isso não inviabiliza sair as informações de lá. Porque quando você está lidando com terceiros, é uma situação. Agora, quando você está lidando com o Estado, ou o representante do Estado lá dentro, em loco, para cuidar dos assuntos principais, é outra situação. Então, nós na casa estamos querendo que haja maiores informações, temos cobrado do governador, do secretário, para que possamos, em si, dar uma opinião mais firme a respeito dessa parceria ou privatização. Vai ter reunião, vai ter audiência? Vai ser chamada audiência pública, até no intuito de melhor esclarecer também a população. O povo quer saber também. Quer saber, deputado, como é que é isso? Então nós temos que ter conhecimento para dar a informação correta. Também não dar a informação trocada, não dar a informação errada, mas dar a informação correta, e que nós temos a opinião de que deveríamos começar com o semiaberto. Porque se é o semiaberto, você sai de manhã,
vai ao trabalho, vai ter uma atividade, depois volta à noite, então começarmos com o presídio com essa atividade, certo? Do semiaberto. Mas já fui informado de que não será só o semiaberto. A parceria aí de um desses que estão para iniciar terá também o regime fechado. Professor, a gente tem hoje uma situação dramática nos presídios brasileiros. Aqui em São Paulo não é exceção. A maior população carcerária está no estado de São Paulo. Se eu não me engano, acho que são 245 mil. 235 mil. 245, vale, pessoas encarceradas. Todos os presídios estão praticamente superlotados. Uma parceria público-privada ajudaria a melhorar essa situação? Porque a situação do preso hoje é bastante complicada e dramática, né? Quer dizer, ali muitas vezes a pessoa que está ali para ser ressocializada acaba saindo pior do que entrou, muitas vezes. Né? Então, o que acontece é o seguinte, por que a gente se constrói os presídios fora de São Paulo? Aí vamos trazer iniciativa privada. Para iniciativa privada, porque a iniciativa privada vive do lucro. Então, quer dizer, será que é pertinente para a iniciativa privada participar da construção? Por quê? Como fica o entorno de São Paulo, na periferia ou no interior de São Paulo, porque uma das coisas é que o terreno em São Paulo é muito caro. Então, e a segunda coisa é que ninguém quer ter um presídio próximo ao seu bairro, à sua comunidade. Exatamente, ou à sua cidade. Então, quer dizer, quando você fala, bom, vamos fazer um presídio em Cananéia, será que o pessoal de lá quer? No sul do estado. No sul do estado. Será que? Claro que não. Mesmo com todo esse incentivo. Então você fala, bom, e a iniciativa privada, ela vai entrar nisso? Bom, quanto eu vou ganhar? Essa vai ser a pergunta. Então, quer dizer, então eu não vejo, assim, nesse sentido, uma vontade da iniciativa privada colocar dinheiro nisso. Eu volto a repetir. O que eu vejo é na gestão, como você falou. Eu acho que a gente tem alguns casos no Brasil, no Espírito Santo, principalmente, eles fizeram as duas facções juntas, mas assim, o que eles procuram fazer? Eles procuram educar e dar trabalho. Então, quer dizer, existe uma poupança para esses presidiários, que quando eles saírem, eles terem pelo menos para recomeçar a sua vida. Então, no meu entender, o que falta é gestão. Então, assim, quando você fala, por exemplo, o DEPEN tem R$1 bilhão. Bom, então, por que os estados, municípios não vão buscar? Porque não tem projeto. A verdade é essa, porque não tem projeto. Qual é o seu projeto? O dinheiro está lá. Então, quer dizer, o FUNPEN também, que é o Fundo Penitenciário, esse dinheiro existe. Então, o que a gente precisa fazer é justamente a gente primeiro ter uma agenda para isso, para depois a gente partir para um projeto maior de ressocialização desses presos. E o judiciário também entrar, porque quase 40% desses presos, eles não foram nem julgados. Então, está na hora também do judiciário entrar nessa questão e a gente também, não adianta ficar construindo presídio. Não adianta a gente ficar construindo presídio. E misturar o preso condenado do preso que ainda está sendo julgado, né? O que nós estamos fazendo é levando soldados para a facção. E é isso que a gente estamos fazendo. Deputado, falando dessa superlotação, né, como que a Assembleia hoje, né, como que a comissão trabalha essa questão da superlotação nos presídios? Nós temos hoje 235, 240 mil, nós temos 144 mil vagas apenas. Temos um déficit de 89 mil vagas. Ou seja, metade, quase metade. Quase metade, né? Então é um problema seríssimo. Então nós estamos, quando nós falamos da construção, aí veio também essa questão, né? São 10, são 4 que estariam sendo com esse modelo da iniciativa privada. Então nós estamos cobrando sim, porque quando você constrói um presídio, você tem um quadro de funcionários. E nós temos um déficit também no quadro de funcionários. Nós temos um déficit na questão de funcionários dos agentes de vigilância e temos penitenciária e temos no AEP, que é o de escolta. Nós temos escolta, você vai aqui na Barra Funda, chega todo dia. Quem está fazendo essa escolta nesse déficit? A Polícia Militar, que também tem um efetivo hoje de 83 mil homens com um déficit de quase 20 mil policiais, que é a questão da segurança, da parte da segurança pública. Então, eles estão designados quase 4 mil policiais militares
fazem um serviço hoje de escolta de preso. E temos os concursos a serem realizados, que é toda uma estrutura. Você tem que organizar concurso, colocar gente nova. Nós temos hoje, até temos cobrado, o governador esteve recentemente aqui na casa, nós cobramos que temos 1.200 AEVPs, agentes de escoltas, remanescentes, e mais 1.100 ASPs, né, que é agente de segurança de presídio, que também concursados. Eles estão aguardando essa chamada. Então, nós temos esses dois fatores que nós cobramos firmemente. E temos cobrado que haja realmente a chamada para novos funcionários. Então, é toda uma estrutura que nós estamos cobrando aqui na casa para que venha atender e, logicamente, os novos presídios para que venham atender essas vagas. Então, a iniciativa, essa questão da parceria da iniciativa privada é uma coisa que tem que ser bem organizada, tem que ser muito bem estudada. Então, na casa, nós estamos cobrando, sim, o nosso governo para que haja realmente, como disse o doutor Ricardo, o maior número de presos está aqui no estado de São Paulo, no Brasil, né? Então, é uma situação muito interessante pelo fato de que, quando você chega numa cidade, você tem um parente, você mora lá em Lavínia, né? Por exemplo, aí, uma cidade, aí você chega lá, vai visitar um parente, fala, mas aqui tem um presídio aqui, então já fica aquele negócio, pô, você tem o imóvel não muito valorizado, tem uma série de coisas que precisam ser bem organizadas e bem administradas. Agora, continuando, o senhor falou aí da contratação de novos funcionários, do déficit na Polícia Militar, o déficit de agente carcerário. O problema hoje é a falta de verba do Estado para realizar novos concursos e contratar mais pessoal. Qual que é o problema que gera esse déficit no final das contas? O problema é o seguinte, quando falta muito, você tem que contratar, você tem que abrir concurso. Por exemplo, nós temos esse déficit na Polícia Militar, o governo acabou de fazer um chamamento para um concurso para 2.700 vagas da Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma organização assim, mais rápida, já vai chamar o concurso, vai ter o chamamento e já está preparada para isso, já se preparou para isso. Nós temos o déficit na Polícia Civil. Por que não chamou ainda? Porque tem toda uma outra organização que tem que ser feita. Na escola de agentes penitenciários, a mesma coisa. As escolas precisam toda essa estrutura organizacional. E você não pode deixar de dar capacitação àqueles que já estão na ativa. Porque hoje você, como o doutor Ricardo observa, e ele é um profundo conhecedor na área do ensino e capacitação, que cada dia nós temos que procurar nos aprimorar, nós temos que melhorar, nós temos que preparar melhor os nossos que lá estão para o que vem aí, porque as organizações, o que ele me falou aqui é absurdo, que o doutor Ricardo falou que é absurdo, o valor que eles têm em mãos para fazer tudo isso e capacitar lá no preso aqueles que eles têm maior interesse. Então, o Estado também está lutando contra essas forças todas. Então, nós temos que capacitar os que já estão e temos que fazer um chamamento. Então, tudo isso é uma estrutura muito grande e difícil de ser feito de imediato. Doutor Ricardo, a grande cobrança hoje da sociedade em relação ao sistema carcerário, penitenciário, né? Todo mundo quer que, a pessoa cometeu um crime, está pagando pelos seus erros, e todo mundo quer que ela saia uma pessoa melhor, ressocializada, pronta para voltar à sociedade. Hoje isso não acontece de maneira nenhuma no Brasil. A parceria público-privada vai ajudar no primeiro momento? Vai mudando esse sistema, a gente melhora a situação de ressocialização desse preso, né? E ele consegue sair. Pelo que vocês estão falando, eu até já sei a resposta, é não, né? Mesmo parceria pública ou governo, o preso hoje... Eu acho que tudo depende do que o governo quer. O governo talvez queira se livrar de um problema, é isso? Isso, pode ser. Se for nesse sentido, vai continuar tudo a mesma coisa. Agora, ou pior. Ou pior. Agora, se for... Porque a gente tem que também colocar na nossa cabeça que quando uma pessoa cometeu um crime, ele está lá pagando o crime. Então, ele está lá pagando o crime, mas agora ele não pode ser o que está sendo, o que acontece com ele lá. Dentro de uma cela ter 100
presos. Num espaço de 9 metros quadrados, de 3 exatamente, metros quadrados. né? O dono do banheiro, entendeu? Então, quer dizer... Certas prioridades, né? Isso está errado. Então, assim, se o governo realmente tiver uma agenda para se resolver isso, então eu acredito que junto com a iniciativa privada, em várias áreas de ensino, de trabalho, não tem penitenciárias aqui, acho que no Ceará tem uma, não me recordo o nome, eles fazem bola de futebol. E eles estão prestando vestibular, quer dizer, não é que eles estão felizes, mas é uma opção de vida que quando eles saem de lá, outro dia eu vi na televisão um que está terminando o curso de Direito. Então, quer dizer, não é que você está dando oportunidade, você está ressocializando esse indivíduo para ele retornar à sociedade. Nesse sentido, eu acredito que uma parceria com a iniciativa privada, com universidades, com empresas, a gente consiga alguma coisa. O senhor também acredita nisso, deputado? Não, eu acredito. Inclusive, eu fiz a visita, alguns anos atrás, em Garapuava tem um presídio, que eles têm lá uma fábrica de estofados. Uma fábrica de estofados. E, na época, havia uma disputa para que quem fosse para lá. Porque a cada 3 dias você tem uma redução de um dia de pena. Então, e aí recebia um salário também. Que esse salário é um salário pouco, mas ele conseguia mandar para as famílias. Então, existia uma disputa de assim, olha, qual é o bom comportamento, todos os quesitos, né? Tem que ter os quesitos necessários para que você fosse para lá. Então, quando você traz uma parceria nesse sentido da ressocialização, isso é importante, sim. Nós acreditamos, né, que há possibilidade. Mas você tem que verificar o que o doutor Ricardo voltou a falar. 100 num lugar que cabe 20, 30. Não vai ressocializar nunca, né, deputado? Não vai. Se o Estado não der a condição, pode estar certo que as facções vão dar. Eu tenho, por exemplo, quando nós tínhamos na atividade policial militar, do que nós trabalhamos quase 30 anos, nós chegava a pegar uma ocorrência, nossos companheiros chegavam na delegacia, e isso hoje acontece muito mais. Você chega na delegacia com a ocorrência, com a vítima, quando você chega lá, você já encontra o advogado do preso, ou daquele que for na prisão em flagrante, já está lá o advogado lá. Pô, como é que isso? Por que está acontecendo isso? Por causa da organização deles. Entendeu? Então, nós somos favoráveis à parceria, que o Estado não dá, alguém vai dar. E isso desde sempre isso aconteceu. Quando você não faz, nos países comunistas, aquelas coisas, o Estado não dá? Não, eu te dou. Tá? Só que você vai ficar subordinado a mim. Então, pelo que eu estou entendendo, professor, por enquanto ainda não temos uma solução plausível e ideal para a gente mudar a situação do sistema carcerário brasileiro hoje em dia. Mesmo com o governo ou com a parceria público-privada, a situação tende a continuar do jeito que está. Na minha visão, assim, a coisa principal do governo é querer fazer. Eu quero fazer, vamos fazer, e vamos fazer bem feito. Então, quer dizer, a gente vê um monte de planos, é igual os planos nacionais de segurança pública, nós temos 7 até hoje. Mas, muito bonito, se você pegar os 7, são excelentes, e o último, o SUSP. Só que na prática nada acontece. Então, quer dizer, essa questão de presídios, a gente vai continuar, se realmente não for feito nada, nós vamos continuar vendo essas rebeliões aumentando pelo poder e também pela droga, pelo comércio. Então, se o Estado brasileiro, os estados, eles não realmente tiverem políticas adequadas para isso, é o fracasso total. A gente vai continuar nisso e continuar piorando, e a gente enchendo mais os presídios e a gente alimentando o crime organizado. Deputado, fala para a gente de projetos aí da comissão, o que a gente vai ter pela frente agora nesse segundo semestre, o que a Assembleia hoje está fazendo em termos de legislação nesse quesito de segurança pública, administração carcerária, o que a gente tem aí no horizonte? Na questão da segurança como um todo, o principal projeto que é um clamor dos nossos policiais, a questão salarial. Esse está firme a comissão e os policiais da Comissão de Segurança, e, enfim, todos os deputados, né? Vamos falar os deputados da Comissão de Segurança, e como um todo, que haja realmente
um imediato recomposição salarial aos nossos policiais de segurança como um todo, policial militar, polícia civil, agentes de segurança penitenciária, os ASPES, enfim, como um todo. Esse é o principal que nós temos que agilizar isso, porque é uma necessidade premente. E o policial na rua, ele faz o serviço dele, mas ele está sofrendo muito com a questão da recomposição salarial. Esse projeto vai ser votado agora no segundo semestre? O governador apresenta até outubro agora, né? Ele assegurou para nós na última vinda aqui. Esse é uma batalha que é incansável. E dar condições também aos nossos policiais, aos agentes de segurança como um todo, para o trabalho efetivamente. Dar uma melhor condição de armamento, uma melhor condição de trabalho, os coletes agora, para cada um que tenha o seu, nas unidades operacionais, né, que é o principal, nossa principal arma que nós temos na polícia é a rádio patrulha. É o policial da rádio patrulha. Nós temos, logicamente, polícia especializada, equipes operacionais especializadas, mas a rádio patrulha é o nosso homem, é o que vai no primeiro que chega no local de ocorrência. Esse tem que ter o discernimento, tem que ter uma condição importante de comunicação, tem que ter uma comunicação ótima para que ali ele venha realmente dar vazão àquela ocorrência para que ela saia bem ou não. Por exemplo, né, eu vou citar rapidamente o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Chegou lá, o caso do ônibus lá, dos reféns, do rapaz que foi morto pela polícia. Morto. Primeiro que chegou o policial, aí, precisa aqui realmente o pessoal, o pelotão especializado. O BOP. Com o BOP, exatamente. O pessoal especializado. Então ele tem lá o psicólogo, ele tem lá, que é o policial, ele sabe todo, tem o sniper, tem tudo. Então é o seguinte, olha, gente, a ocorrência está no nível, né, no maior nível de insegurança para aquelas 39 pessoas, né? 39 pessoas. A avenida foi fechada, o trânsito no Rio parou. O teatro de operações está assim. Eu já participei de teatro de operações nesse sentido aí. Felizmente, o sequestrador, ele acabou, ele mesmo se ferindo na hora que ele foi puxar a arma e nós tivemos um sucesso total. Mas aí, no caso, não. Então, aí você tem que verificar qual a arma que eu vou usar, como que eu vou fazer. A arma é transfixiante. Ela é transfixiante até aquela pessoa, não mais do que ali. Então, tudo isso tem que ser devidamente organizado com a equipe altamente especializada. Então, o que nós temos que ter, os nossos policiais são bons. Nós podemos dizer que a nossa polícia, nossos profissionais de segurança são os melhores que nós temos aqui em São Paulo. E vimos ontem uma ação realmente com muito sucesso. Então, o que nós estamos pedindo e que os nossos policiais tenham a condição e que possam deixar a família tranquila para apresentar um bom trabalho à população. Uma outra questão, professor, é treinamento de pessoal, né? O deputado está falando disso, de valorização salarial é importante para todos os setores aí. Agora, treinamento também é bastante importante, né? Qual que seria o modelo ideal hoje de treinamento de pessoal para agir num presídio, né? Para lidar com a população carcerária? Então, em primeiro lugar, como o deputado disse, a gente tem que dar condições. Porque você imagina o que é ser um carcereiro hoje, né? Um agente carcereiro. A gente tem até uma série, né, sobre isso. Isso. Então, a ameaça que ele pode receber. Então, a gente volta na pergunta anterior. Se o Estado ele não der essas condições do policial, do agente penitenciário trabalhar, esse é básico. Não adianta você dar o melhor curso do mundo para ele. Não vai adiantar, porque ele tem a família atrás. Então, assim, hoje a gente sabe que eles são ameaçados, alguns morrem, como já tivemos vários casos no Brasil, carcereiros morrendo, por realmente não estar de acordo com o que os bandidos querem. Então, quer dizer, essa é a primeira, na minha visão, a gente dá condição de trabalho para o policial. O treinamento é muito adequado pela necessidade dele. Então, quer dizer, a partir do momento que ele tem essa segurança, os profissionais, com certeza, com a segurança, principalmente na questão de segurança pública, é muito importante ele ter a visão lá atrás, que tem alguém atrás na retaguarda dele.
protegendo ele. E depois, os treinamentos são treinamentos adequados no sentido técnico, no sentido psicológico dele, porque ele tem que estar muito bem preparado psicologicamente. Não é colocar o cara, hoje, amanhã você já entra. Não, você imagina como é que ele tem que lidar todo dia. Então eu vejo nessa questão técnica dele, do dia a dia dele, seja armamento, com arma não letais, o protocolo de segurança, né? Armas não letais, armas até letais, se precisa. Então, quer dizer, a gente precisa acabar um pouco no Brasil com essa questão, que hoje mesmo estava vendo essa questão do Rio de Janeiro. Não, mas será que ele precisava ter dado esse tiro? Gente, entendeu? A gente está vivendo, estamos no século XXI, e as coisas estão muito diferentes do que era na nossa época dos nossos avós. Então, quer dizer, a gente tem que evoluir também nesse sentido. Então, quer dizer, eles têm que ter esse tipo de proteção, a questão de treinamento, a questão psicológica deles, isso tem que estar muito bem engrenado, senão a gente não consegue ir para frente. Pode falar, deputado. Não, só continuando aí, a questão, será que tinha que ter dado esse tiro? São 39 vidas. Não parabenizo a morte daquele meliante. Eu estou parabenizando as vidas que foram salvas. 39 vidas, porque estava todo um sistema de terrorismo lá dentro. Garrafa PET com gasolina dentro, né? Vocês viram, as imagens estão aí para todo mundo ver, em vários locais. Era simplesmente um fósforo lá, pronto. Parece que a arma era de brinquedo. A arma era de brinquedo. Mas tinha gasolina. Mas a outra não era, não. Ali era coisa séria e muito bem planejado, diga-se de passagem. Entendeu? Não aquilo foi um ato de terrorismo, um ato de que alguém quis o resultado, alguém com dolo. Ele assumiu o risco, não, ele quis o resultado. Ele queria um resultado ali, chamar a atenção, matando vidas. O que se diz é que ele teria dito que entraria para a história. Entrar na história. E como entrar para a história, matando vida, tirando vidas das pessoas, de trabalhadores, de pessoas de bem. Então, quando você age, a gente queria nos parabenizar, não, a morte é uma coisa que a gente lamenta, nós lamentamos. Quisera que pudesse chegar lá, prender, não, mas sim as vidas que foram salvas, a ação. Então, toda essa ação tem o quê? Um treinamento por trás, tem uma capacitação por trás, desde do primeiro homem que lá chegou, desde a viatura, até de saber e conhecer, peraí, isso aqui não é só para mim, não. Então, ele tem uma retaguarda por trás, ele tem alguém que está por trás que, olha, imediatamente montou-se aquele teatro de operações e não uma ocorrência só como essa, uma ocorrência até normal, uma desinteligência, como é que você trata o marido e a mulher. Nós temos visto aí a questão da violência contra a mulher é crescente, mas nós temos ainda estamos muito aquém, porque 52% das mulheres agredidas elas não denunciam, porque tem medo. Mas então, o que nós precisamos? A capacitação desse homem que chega numa ocorrência como essa, de conversar com a mulher, conversar com o agressor e que possa realmente dar um encaminhamento altamente profissional. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode ver esse e outros programas no nosso conteúdo no canal no YouTube. A gente se encontra num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá.